Fala galera, eu sou um cara qualquer. Pessoal, a gente sabe aí que a indústria de anime tá saturada, né? O pessoal lá no Japão não consegue mais lidar com a demanda, e o que a gente vê cada dia mais são obras que saem inacabadas, com preguiça. Tá bom, preguiça pode ser uma palavra forte, mas a gente vê cada vez mais desenhos menos animados, as animações cada vez mais fracas. Se não for um estúdio top que pega pouquíssimos projetos, a gente não consegue ver uma animação decente. E como hoje em dia anime virou um negócio muito lucrativo e a gente tem dezenas de animes saindo por temporada, é normal que a maioria não tivesse qualidade ali pra gente encher os olhos como a gente enchia antigamente, né? Não é à toa que às vezes a gente vê comparações de animações dos anos 80, 90 que dão de 1000-0 com as animações feitas hoje em dia. E o que acontece com isso é que a China, a Coreia, elas começaram a produzir seus próprios animes. Os chineses, então, cara, as animações dos animes chineses estão, assim, perfeitas. Os estúdios sul-coreanos ainda são poucos, né? Mas essa novidade que eu vou trazer para vocês é muito interessante, porque agora o Peru, sim, cara, o Peru aqui do lado da nossa América do Sul entrou também aí nesse ramo de animes. Eles resolveram fazer um anime próprio, mostrando ali os mitos, a cultura peruana. E eu achei sensacional, cara. A animação tá linda, tá uma coisa assim, nível de estúdio A daqueles japoneses. E isso fez eu pensar, cara, por que o Brasil, que tem tanto talento, nunca pensou em fazer aí um estúdio de animação nesse nível? A gente tem alguns desenhos e eu até gosto, né? Tipo o Irmão do Jorel, é um desenho que eu amo. Tem alguns outros desenhos aqui que o Brasil produz, mas nada que chegasse aos pés do que o Peru tá planejando com esse estúdio lá. E é engraçado que quando eu vi a animação eu pensei, cara, os japoneses estudaram a fundo, né? Porque, assim, é um negócio baseado todo na cultura peruana. Então eu achei que era um estúdio japonês fazendo um anime sobre a cultura peruana, né? Que é o que aconteceria há um tempo atrás. Mas não, é um estúdio 100% peruano fazendo uma obra 100% peruana. E assim, não é falando nada não, mas deu muita vontade de assistir. A notícia, pessoal, que eu trouxe pra vocês é essa aqui, ó. Existe um anime baseado na mitologia peruana. Na verdade, não existe ainda, tá? Saiu o teaser, ele ainda não foi lançado. E vamos ver se a matéria aqui explica em algum momento se já tem data de lançamento. Mas antes, não se esquece, pessoal, se inscreve no canal aí, deixa o like, compartilha e deixa sua opinião. Sua opinião é muito importante pra gente saber como que esse canal aqui de anime tá indo, tá? A matéria, pessoal, fala assim que um teaser foi lançado recentemente para esse próximo anime peruano intitulado Apukunata Kuchimuyunin. Eu não sei se é assim que pronuncia, tá? Eu sempre tenho que frisar isso, porque como é outra língua, eu não sei se eu tô fazendo certo, falando certo no caso. Mas, como vocês podem ver, é esse teaser que tá passando aqui no fundo desde o começo do vídeo, tá? Esse nome significa El Regreso de los Apus, que em português seria o Regresso dos Deuses. Esse anime está sendo produzido por esse estúdio chamado Ninakami, tá? Que foi fundado em 2021. Então, assim, eu não sei se esse estúdio tem outros animes, se tem outros desenhos, mas, assim, é a primeira vez que eu ouço falar de um anime peruano. Então, assim, eu não sei se esse é o primeiro projeto deles, mas se for, estão de parabéns, tá? Pelo menos pelo teaser. E é engraçado a gente pensar que esse estúdio ele foi formado, né, em 2021, ele foi criado em 2021, e só agora em 2025 que a gente tá começando a ver aí o que ele soltou. Mais uma vez, só falando, porque eu não sei se ele tem ali trabalhos anteriores a esse. Mas eu acredito que se uma pessoa realmente quer fazer um estúdio disso, leva alguns anos até que tenha essa maturidade para lançar alguma coisa comercial. A matéria até deixa algumas curiosidades aqui, né? Falando que esse anime nasceu como um projeto de universidade, né? E que hoje esse estúdio ele conta com animadores do Uruguai, do Paraguai, Argentina, Colômbia, Chile, México, Alemanha, Estados Unidos e Japão. Então, assim, é uma porrada de animadores, né? Talvez até por isso a animação esteja tão boa. Ai, cara, mas como assim eles contrataram essa porrada de pessoa? Tá todo mundo trabalhando lá no Peru? Não, pessoal, a matéria até fala aqui, uma aspas, desse diretor, que ele fala o seguinte: coordenar equipes em diferentes fusos horários
Sem um estúdio físico foi a parte mais difícil. Parte da equipe da animação estava trabalhando no Japão, enquanto outra parte estava encarregada dos retoques finais do Uruguai, e equipes de dublagem estavam trabalhando no Peru. Então assim, eu falei que a animação japonesa é um estúdio peruano, mas eles contrataram animadores japoneses, tá? Só para deixar claro. E falando que o anime ele é especificamente baseado na mitologia andina, né? E é contado através de uma animação no estilo japonês. Anime. Os personagens da série incluem Inti, o deus do sol, e Lapa, o deus do trovão, Pachamama, a deusa mãe. E de acordo com o teaser, né, esse trailer que vocês estão assistindo aí no fundo, Cissa se vê envolvida em um conflito entre deuses da história sul-americana e humanos que lutam pelo controle do mundo moderno. Assim, cara, eu gostei bastante do teaser, tá? Parece muito animado, parece muito rica a cultura, né, andina, a cultura do Peru. Assim como a nossa cultura é muito rica, né? Imagina quantos seres mitológicos a gente tem aqui no Brasil. Aí a matéria termina falando o seguinte, que embora Apucunapa Kutimuyunin, nossa, que nome, ainda esteja em desenvolvimento inicial, o estúdio ele espera produzir 12 episódios nessa primeira temporada. Só que não fala aqui se tem data de lançamento ou não. Eu espero que eles consigam lançar aí ano que vem, né, por exemplo. 1 ano e meio para produzir 12 episódios, será que dá? Eu não faço ideia. Só sei que assim, cara, eu sei que no futuro a produção desses animes vai ser muito facilitada pelo uso de IA. Tem muita gente que é contra, tem muita gente que é a favor. Imagina quantos animadores japoneses, animadores chineses serão substituídos por IA. Pois é, cara, infelizmente a gente tem esse lado, mas a gente vai ter animes saindo com muita qualidade e em pouco tempo. Quando, assim, a IA for dominada completamente para esses tipos de desenho. Pelo menos é o que eu acredito, tá? Agora, quanto a esse anime peruano, né, que vai ser lançado, a gente não sabe quando, eu tô torcendo demais pelo sucesso dele, tá? Sucesso comercial, sucesso de crítica, porque isso pode incentivar eles a continuarem fazendo animes ou incentivar outros estúdios a abrirem as portas aí. Me admira o Brasil, cara, o Brasil tem uma dimensão continental, a gente tem pessoa pra danar, a gente tem muito talento aqui e nunca ninguém pensou em abrir um estúdio de animação aqui, ainda mais hoje que, como eu disse, tem a facilidade da inteligência artificial pra ajudar. Mas as pessoas não gostam. Que não gosta, cara, você vai deixar claro de começo. Olha, a gente é um estúdio iniciante, a gente tem animadores, só que a gente vai usar aí a ajuda da inteligência artificial para poder acelerar o processo de criação do nosso anime. Estejam atentos aí pro primeiro anime brasileiro. Você pode ter certeza que ia fazer muito sucesso, tá? É claro, dependendo da história. Tudo depende da história, do design dos personagens, da direção que foi escolhida, porque sim, a criação de um anime, a criação de desenho, envolve direção. Você tem que tomar os melhores ângulos, tem que pegar as melhores cenas, tem que saber fazer ali o negócio, não é simplesmente colocar tudo na tela e pronto, acabou. Mas eu quero saber de vocês já sabiam desse anime peruano? Deixe aqui nos comentários, não se esquece de se inscrever, deixar o like e compartilhar. A gente se vê na próxima, falou, valeu e até!